Neymar Júnior Santos. O Brasil tá assim, mano. De um lado, a geração que conhece o brilho, a magia, os dribles. Do outro, você vê uma imprensa que tá dizendo que a convocação de Neymar é um erro histórico. Esse vídeo aqui vai te mostrar rapidamente a importância do craque Neymar para essa Copa do Mundo. E também você vai ver quem está certo, o ídolo intocável ou o profissional insuportável. É o herói da criançada, o jogador do drible, da comemoração icônica. É perceptível que nas redes sociais o Neymar é o único jogador brasileiro que ainda fala a língua dos mais novos. Essa igreja é que o Neymar vai pra Copa em nome de Jesus, amém. Será mesmo que o Brasil tá dividido? Ou era apenas um lado anti-Neymar barulhento? Crianças comemorando o retorno do craque na seleção brasileira, adultos parando pra fazer muita festa. Vocês já viram isso em algum lugar, rapaziada? Por causa de um cara. Isso faz refletir muitos benefícios. Tem muitos vídeos aqui dos colegas do YouTube que evidenciam jovens que tinham o sonho de se tornarem jogadores de futebol, conseguirem o grande ídolo da infância deles era Neymar. Jovens que viram Ney no Santos, no Barcelona, no PSG com Messi, Mbappé, e alguns deles terão a oportunidade de jogar mais uma Copa do Mundo com o craque. Caso do Rafinha, que hoje atua no Barcelona, clube que dá muitas saudades de ver jogadas do Ney, com Suárez e Messi. Meus caros, tem coisas que o SofaScore não calcula, que por sinal é um excelente aplicativo, mas tem coisas que vão muito além de números no campo. E não é um simples nome, é uma marca, um símbolo. Quando o seu nome foi falado por Ancelotti, simplesmente mudou a energia de muitos. Parece que ali finalmente o povo brasileiro entrou na Copa do Mundo. A minha Copa marcante, por exemplo, foi 2002. E nessa época você já via bandeirinhas verde e amarelo logo após o carnaval. Quer dizer, um clima de Copa muito melhor. Só que de repentemente, Carleto só precisou falar um nome. E após a convocação foi calculado, segundo o Extra e o Terra, que 50 minutos após o anúncio do Neymar, o jogador recebeu 30 milhões de reais em anúncios. Os algoritmos estouraram com seu nome. E o consumidor ficou atento a qualquer produto que tenha vínculo à marca Neymar. Na internet, o seu rosto é a sua moeda. E essa carinha, meu amigo, atraiu milhares de olhares. Segundo o estudo do Human Data, encomendado pelo Resenha Digital Clube, houve um aumento de 258% nas menções nas redes sociais em comparação com a Copa do Mundo do Qatar de 2022, atingindo um pico de 633 mil interações nas principais plataformas sociais. 74% dos brasileiros aprovam a lista dos convocados do técnico Carlo Ancelotti. Entre os conteúdos de maior repercussão, destacaram-se as crianças, que reagiram após a convocação do Ney. Antes da convocação, a sinalização era de pouco interesse em relação à Copa, e depois um estrondo. Para quem ficou atento, entendeu o tamanho desse cara. Mas, porém, todavia, como tudo na vida tem uma oposição, muita gente da imprensa não gostou da convocação, muito por causa da convocação do Neymar. André Rizek até que adotou uma análise técnica e bastidores. Ele, que é um dos principais críticos de Neymar, falou algo muito interessante, que a convocação foi impulsionada por um forte pedido dos jogadores da seleção, comparando o caso do Romário 2002 ao contrário. Antes do anúncio, ele apontou que, embora tecnicamente indiscutível, a convocação dependia de Ancelotti abrir mão do critério de levar apenas atletas 100% fisicamente. Rizek, em suas projeções pessoais, colocou 26 nomes, baseando em meritocracia no quesito físico, digamos assim, deixando o Neymar de fora. Segundo Rizek, esse pedido dos jogadores do grupo é um peso e tanto, é algo que impulsiona o vestiário. E eu vou te falar, né, mano, é muito parecido com o que eu penso. Neymar é o craque? É sim, não é igual antes, claro. Eu não estava sentindo que o Neymar seria convocado até uma notícia que eu vi lá no Pilhado, que os ares mudaram na CBF. Pilhado e Rizek, que parece que trocaram aí indiretas recentemente. Que Fury classificou a escolha como uma confissão de submissão do técnico à CBF e ao marketing, chamando a inclusão de Neymar de crime contra João Pedro. Inclusive fiz um vídeo antes desse aqui, em relação a uma fala de João Pedro. Depois desse você corre lá, deixarei um card no final. Mas falando de Juca, no programa Posse de Bola, ele comparou o comportamento de Neymar à família Bolsonaro, afirmando que o craque faz tudo errado, mas se mantém em evidência, gerando polêmicas constantes. Pessoal, eu não quero entrar muito nesse mérito de misturar política com futebol, beleza? Mas dá pra ver pelo Juca que ele sentiu. Ele que já havia falado de torcer para a Espanha, caso a
acontecesse uma convocação desse tipo, e ele também defendeu no ICL Notícias que a convocação de Neymar é uma estratégia de marketing da CBF e que muito provavelmente Neymar não jogará a Copa do Mundo só estando ali no grupo, como eles queriam, e Ancelotti fez isso para agradar a todos, enquanto o Casagrande focou na incoerência do discurso do treinador e no ambiente da equipe. O comentarista criticou duramente o fato de Ancelotti ter prometido levar apenas quem estivesse 100%, mas aí ele convocou Neymar mesmo lesionado e sem jogar nada faz 4 anos. Casagrande também afirmou que jogadores como Casemiro e Rafinha imploraram pela ida de Neymar para que o foco da pressão saísse deles e voltasse todo para o camisa 10, como se ele fosse um para-raio. Billy Lacombe, aquela mesma que vê Rogério Ceni como o Superman vê uma criptonita, classificou a escolha indefensável, citando episódios recentes do Neymar, as discussões com torcedores, as ofensas a juízes e atos de misoginia. Para ela, Neymar se tornou mais um símbolo ou uma obsessão nacional do que um atleta concreto capaz de entregar desempenho tático de alto nível atualmente. Em uma de suas últimas colunas, ela argumentou que a convocação tem problemas estruturais que vão além de Neymar, refletindo uma crise de identidade na própria seleção. Agora vem cá, pessoal, que todas essas pessoas têm em comum, você já sabe. Apesar disso, essa última coluna mostrada da Billy Lacombe, a fala do Casagrande em relação à questão do Neymar ser um para-raio, a do Kfouri falando em relação a uma estratégia de marketing da CBF e a do Rizek comparando o caso do Romário de 2002 só que ao contrário, faz todo sentido. E tirando a questão política que eles têm contra o Neymar, falando apenas de futebol, a convocação do Neymar é uma preparação para os novos símbolos da seleção, Endrick e Ryan. Uma pena que Estevão não está aí, e diferente de Neymar, esses três não jogarão sozinhos. Durante esses anos todos, Neymar olhava para o lado e não via ninguém. E daqui a 6 meses, que já vai começar o ciclo para a Copa de 2030, teremos um conjunto. Claro que sem a magia de Neymar, e é por isso a importância de sua convocação. Se ele não fosse convocado, vocês veriam comemorações muito tímidas, mais tiração de sarro. Mas o que você viu foi uma multidão pronta para torcer para o Brasil na Copa do Mundo. Foi um despertar do povo. Sem povo não tem Brasil, sem Brasil não tem Copa, sem Neymar não tem povo. Como os números mostraram, Disney sem Mickey não dá, velho, não dá. Veremos um cara que pensa mais do que age, mas não com as peças ruins do Santos, e sim com boas peças da seleção brasileira. A grande questão é que os adversários também terão mais qualidade. Só a questão complicada é que a seleção vai ter pouco tempo para buscar entrosamento. Eu torço muito para que seja aquele time do tipo que dá liga rapidamente. Quero que seja aquela sensação da Copa. Carleto é chamado por muitos de técnico sem tática, só que na verdade ele é um cara que adapta o coletivo para um jogo específico. E na minha concepção ele buscou jogadores com essas características, principalmente para ficar em volta do Neymar. Acredito que o craque possa entrar como um falso 9 no time, em um possível 4-2-3-1. Agora, se caso acontecer, como eu já ouvi falar, uma formação de 3 zagueiros, até pelo Wesley jogar como ala e dar mais segurança na defesa, com 3 de ofício, Neymar continuaria como falso 9 com 2 atacantes à frente mais encostados, com Rafinha e Vinícius Júnior. Isso independe do Neymar começando do jogo ou não. Pode ser que a Ancelotti comece com o Igor Thiago. A grande questão que eu ouço falar bastante é a defesa dar mais segurança para soltar os caras que sabem fazer lá na frente e para os alas ter mais garantia na subida. Agora, se esse time vai dar liga ou não, os 3 próximos jogos, incluindo o jogo da estreia, são excepcionais para observarmos isso. Assim como a Holanda pega o Japão no dia 14 de junho, o Brasil pega o Marrocos um dia antes, no dia 13, são adversários fundamentais para você já entrar de cabeça na Copa do Mundo, por ser seleções que se mostraram muito bem ajeitadas nesse ciclo. Cara, sei que o futebol é um dos esportes mais surpreendentes que existe, se não o mais. O Brasil não é um dos favoritos, só que o Neymar deu uma injeção de ânimo absurda, algo que não tínhamos, e esse fator pode virar chave. Kfouri disse que o Neymar só foi uma jogada da CBF e pode ser que ele nem entre em campo. Cara, primeiro que isso é queimar dinheiro. Se pela imprensa internacional podemos verificar que a CBF atraiu muitos olhos do mundo só com o anúncio do nome do homem, imagina quando tocar o hino nacional e os caras tiver com aquela blusa cheia de patrocínios da CBF, Neymar de titular começando o jogo, ou até mesmo iniciando no banco, entrando num segundo tempo, e as câmeras do mundo naqueles segundos mostrando
juntando o craque com os patrocinadores da CBF e as marcas ligadas ao Neymar. Aproveitando esse momento, os caras vão espremer até a última gota para fazer grana. Confesso que até 3, 4 dias antes da convocação eu tava bem desanimado, porque eu não veria mais o Neymar vestindo a camisa. Aí antes da convocação veio o anúncio do pilhado dizendo que mudou os ares da CBF em relação ao cara. Comecei a ficar animado. Galera, pela primeira vez na vida, eu fico feliz em corrigir uma informação minha. Ontem eu trouxe aqui que uma fonte fortíssima na CBF me disse que era quase impossível o Neymar ir para a Copa do Mundo. Graças a Deus, com a dimensão que eu atingi, com a credibilidade que eu tenho, o vídeo viralizou muito. E muita gente grande me procurou depois desse vídeo. Inclusive 2 pessoas fortíssimas dentro da CBF, que quase nunca aparecem e que me procuraram. E me disseram o seguinte: Thiago, a sua informação não estava errada. Se você tivesse dado essa informação há uns 10 dias atrás. Mas o que acontece hoje, e eu tô aqui corrigindo, e eu tô feliz, porque eu torço pelo Neymar na Copa. O que me disseram é que o Ancelotti, aspas, já tá amolecendo um pouco. Se antes eu ficava pensando em escalações sem ele, comecei a colocá-lo, só que o fator dessa questão vai muito mais além de estatísticas. O que adianta um time estar 100% fisicamente, só que 60% de cabeça na seleção brasileira? No jogo contra a França e contra a Croácia, antes do Endrick resolver a parada, você não via brio, garra que você só conseguia ver com o Luiz Henrique e o próprio Endrick em campo. Faltava aquela vontade que sinto muito, falta muito pro Vini Júnior, por exemplo, e o Rafinha. Eu não acho que o Neymar vai ser o salvador da pátria, vai resolver a parada, só que ele é um cara que se entrega pela seleção. Foi uma década jogando sozinho. Independente de chance de título, ele mais do que merece essa última dança. E você acha que o futebol é espetáculo ou disciplina? Se for espetáculo, as crianças venceram. Se for disciplina, talvez os críticos tenham razão. Talvez. Que Deus abençoe você, tamo junto.